Fala, meu aluno! Minha aluna, professor Wendel aqui com vocês, teu professor de matemática e raciocínio lógico. Meu irmãozão, ó, nossa última aula da nossa turma de questões, olha só, vamos trabalhar aí, ó, questões de progressões aritméticas, progressões geométricas, probabilidades, análise combinatória. Vamos trabalhar aí questões relacionadas a esses três tópicos dentro do estilo de cobrança da tua banca. Olha só o que a gente tem aqui, meu irmãozão, ó. Te liga só na nossa primeira questãozinha. Olha só. Uma pessoa obesa precisando emagrecer, ela foi ao médico e, sob sua orientação, ela fez o quê, professor? Sob a sua orientação, ela fez um regime. O que aconteceu, professor? Ela reduziu, olha só comigo aí, meu irmãozão, ó. Ela reduziu o que, professor? Ela reduziu o seu peso a 80 quilogramas. Sabendo que o peso dessa pessoa era de 112 quilogramas, aí ele diz, ela emagreceu 4 quilogramas por mês. Quanto tempo durou o regime? A galera está dizendo que os slides estão demorando a passar, né? Deve ser a internet. Deixa eu só tirar meu vídeo aqui para poder melhorar a conexão com a internet. Então acompanha comigo aí, ó. Te liga só o que ele disse para a gente. Deixa eu só interromper o compartilhamento de tela e fazer novamente para melhorar aqui, ó. Só pausar aqui a gravação um minutinho. Então acompanha comigo aqui, meu irmãozão, ó. Te liga só. O que ele disse para a gente, professor? Ele disse que uma pessoa obesa precisando emagrecer, ela foi ao médico e, sob sua orientação, ela fez um regime e reduziu o seu peso a 80 quilogramas. Sabendo que o peso dessa pessoa ele era de 112 quilogramas e ela emagreceu a uma frequência de quê? De 4 quilogramas por mês. Quanto tempo durou esse regime? Aí tu presta atenção comigo, velho. Ó, te liga só. A pessoa tinha quanto? Só a pessoa tinha 112 quilogramas, né? Ela emagreceu a uma frequência de quê, ó? De 4 quilogramas por mês, até chegar a um determinado peso de quanto, ó? De 80 quilogramas. Primeiro ponto. Se ela emagreceu a uma frequência de 4 quilogramas por mês, esse 4 quilogramas aqui, ó, a gente chama ele de quê, professor? A gente chama ele de razão. Então, ó, essa pessoa, ela está o quê, professor? Ela está emagrecendo a uma frequência de 4 quilogramas por mês. O que é que eu tenho aí, professor? Eu tenho uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética, o que que você precisa entender? Você precisa retirar os fatores aqui de dentro dessa questão, não é? Ó, quem que é o meu primeiro termo? O meu primeiro termo é quem? É a quantidade de peso que essa pessoa tinha antes. Quanto era a quantidade de peso que essa pessoa tinha antes? A quantidade de peso que essa pessoa tinha antes era quanto? Ó? 112 quilogramas, não é? O que aconteceu? Quem que é a minha razão? A minha razão é quanto, professor? A minha razão, ela emagreceu a uma frequência de 4 quilogramas por mês. Não foi, professor? Foi. Aí tu presta atenção comigo, vai. Te liga só. Quem que é o meu último termo? O meu último termo é quem? Ó? O meu último termo é o peso que ela está pesando agora, que é 80 quilogramas, não é? É, professor, 80 quilogramas. Aí tu te liga comigo em mais um detalhe, ó. O que tu precisa entender a partir disso? Tu precisa entender que ele quer quanto tempo durou. Esse quanto tempo durou, ele é o quê, professor? Ele é a minha quantidade. Aí tu vai jogar na fórmula de progressão.
Professor, como é que funciona a minha fórmula de progressão? A minha fórmula de progressão, ele é quem, ó? Ele é o termo que eu quero descobrir, é isso, ó. Igual a quem? Igual ao meu primeiro termo, mais quem, professor? Ó, a minha quantidade, que eu não sei quem é, vezes quem? Vezes a minha razão. Aí tu só pensa comigo, professor, mas eu não sei quem é a quantidade. Muito tranquilo. Se tu não sabe quanto é a quantidade, então tu vai deixar o nzinho aqui, ó, 4, que é a minha razão, vezes quem? Vezes o n, que é a quantidade. Aí tu vem, quanto é o peso que essa pessoa está pesando agora? O peso que ela está pesando agora é 80, não é? Então, ó, o último termo é 80, professor. Quem que é o primeiro termo? O primeiro termo é o peso que ela estava pesando antes, que era quanto? Que era 112 quilogramas, não é? Então, ó, 112 quilogramas mais 4 vezes a minha quantidade. Aí tu te liga num detalhe, ó. Esse meu número 112 está desse lado e esse meu número 80 está desse lado. Meu 112 aqui, ele está o quê, professor? Ele está positivo, não está? Se ele está positivo, ele vai para o outro lado o quê? Vai fazendo o processo inverso, que é o quê? Negativo, não é isso? Ó? Então, 4n é igual ao número 112 menos quem, professor? Menos o meu número 80. Aí tu presta atenção comigo, ó. 4n é igual a 112 menos 80 é igual a quanto, professor? É igual a 32. Esse número 4 que multiplica, ele passa para o outro lado o quê? Ele passa para o outro lado fazendo o processo inverso. Qual que é o processo inverso? O processo inverso da multiplicação é a divisão, não é isso? Ó? Então, ele vai passar para o outro lado o quê, professor? Ele vai passar para o outro lado dividindo. Aí vai ficar o quê? Ó? Vai ficar o número 32 dividido por quanto, professor? Dividido por 4. Quanto que é 32 dividido para 4? 32 dividido para 4 é igual a 8. Ou seja, ó, a quantidade de tempo que essa pessoa levou para perder esse peso foi quanto, professor? Foi 8 meses. Qual o gabarito correto? Gabarito letra A. Tá bom? Gabarito letra A é o gabarito que satisfaz essa questão de número 1, questãozinha da tua banca, como você está vendo, certo? Tranquilo? Põe no chat aí para mim se está tranquilo para vocês. Se tem alguma dúvida em relação a esse tipo de questão ou não. Tá tranquilo? Tranquilo, não é isso? É uma questão bem tranquila, até porque ela não exige muito da tua interpretação. O segredo é que só extrair as informações que você tem aqui dentro do enunciado dela, não é isso? Você já mata aí a questão tranquilamente. Então, podemos avançar aí para a questão de número 2, não é? Questãozinha de número 2, outra questãozinha de progressão, só que essa outra questão de progressão, ela não é de progressão aritmética, não. Ela é uma questão de quê, professor? Ela é uma questão que envolve progressões geométricas, certo? Ó, presta atenção, o que é que ele está falando para a gente aqui? Ele está dizendo para mim o seguinte, ele está dizendo para mim, Pedro possui 3 parentes, João, José e Maria, cujas idades formam uma progressão geométrica. Então, eu sei que é uma PG, certo? Aí ele fala, ó, João, olha só aqui o que, é que ele diz, ó, João é o mais novo e Maria é a mais velha. Se o produto das idades dos 3 parentes de Pedro é igual a 1728, qual é a idade de José? Primeiro, tu tem quem? Tu tem o João. Olha só isso aqui, ó. Tu tem o João. Você tem o José. E você também tem o que, professor? E você também tem a Maria. É isso? O produto da idade dos 3 é o que, professor? É 1728. O que é um produto? É uma multiplicação, não é isso? Então, ó, o João, ele é quem? Ele é o meu primeiro termo, não é? Então, ó, o João, ele é quem? Ó? Ele é o meu A1, que é o meu primeiro termo. E o José? O José, ele é quem? Ó? Ele é o João, que é A1,
vezes quem? Ó, vezes a minha razão, que é a minha letrinha Q. E a Maria, professor, a Maria, ela é quem? A Maria, ela é o João, que é o meu primeiro termo, vezes quem, professor? Vezes a idade de José, vezes a Maria. Então, aqui vai ser o quê? Ó? Vai ser a razão elevada a quem? Elevada ao quadrado. Todo mundo aqui, professor, vai ser igual a quanto? Ó? Vai ser igual a 1.728. Aí você vai só multiplicá-los, ó. Aí tu presta atenção comigo. A1 vezes A1 vezes A1 dá o quê? Dá igual a 1 elevado a quem? Ó? Dá igual a 1 elevado ao cubo, não é isso? A1 elevado ao cubo vezes quem? Ó? Razão vezes razão elevada ao quadrado. Fica igual a quem, professor? Fica igual a razão elevada ao cubo, não é isso? Igual a quanto? Ó? Igual a 1.728. Professor, isso aqui está elevado ao quadrado, ao cubo, isso aqui também está elevado ao cubo. O que que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Meu primeiro termo vezes a minha razão elevado a quem? Elevado ao cubo. É igual a quanto, professor? É igual a 1.728. Aí tu presta atenção comigo, ó. Esse meu número que ele está elevado a quem? Ele está elevado ao expoente número 3, não é? Se ele está elevado ao expoente número 3, ele vai passar para o outro lado retirando o quê? A raiz cúbica do número que está lá do outro lado da igualdade. Sim ou não? Claro que sim, não é isso? Então, professor, o meu primeiro termo vezes a minha razão é igual a quanto? É igual a 1.728, ó, raiz cúbica. Professor, beleza. Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular quem? A raiz cúbica de 1.728. Professor, quanto que é a raiz cúbica do meu número 1.728? A raiz cúbica do número 1.728 é o meu número 12. Por quê, professor? Porque 12 vezes 12 é igual a 144. 144 vezes 12 é igual a quanto? É igual a 1.728. O que foi que ele pediu na questão, pessoal? Presta atenção primeiro, ó. Na questão ele pediu o quê? A idade de quem? A idade de José. Aí tu presta atenção comigo, ó. Quem que é a idade de José? A idade de José, ela é quem, ó? Ela é o primeiro termo vezes a razão. Quem que é o primeiro termo vezes a razão? É o meu número 12, não é isso? Então, professor, isso quer dizer que a idade do José é igual a 12 anos? Exatamente. A idade do José é a que corresponde a quanto, professor? A que corresponde ao número 12, que é igual a 12 anos. Professor, tá tranquilo? Tá tranquilo. Aí eu vou perguntar para vocês. Todo mundo compreendeu isso aí? Há alguma dúvida relacionada a esse tópico aqui? Professor, só me perdi na montagem do José, João e Maria. Ó, Tati, é só tu ficar ligado em um detalhe. Presta atenção comigo, ó. O João, ele é o primeiro, né? Então, ele é o primeiro termo. O José, ele é o segundo, mas para chegar no José, tu precisa de quem? Tu precisa do João, que é o A1, vezes quem? Vezes a minha razão. E a Maria? A Maria, ela vai ser o quê? Ó, ela vai ser a idade do João vezes quem? Ó? Vezes a razão elevada ao quadrado. Mas por que a razão elevada ao quadrado? É só tu entender comigo aqui, ó. Tu tem 1, 2. Por isso que é elevado ao quadrado, certo? Então é dessa forma que você monta. Você nem precisou usar aí a fórmula para progressão geométrica, não. Você só precisou ir direto no cálculo, tá bom? Dentro da interpretação, é que você consegue montar dentro desses pontos que o examinador te deu, tá bom? Por isso mesmo
que a gente deve resolver muitas questões, que é justamente para poder melhorar a tua percepção dentro dos teus esquemas de resolução. Para quando tu chegar na prova, tu saber o que é que tu está fazendo, para não se perder dentro daquilo que está te propondo, tá bom? Então, tudo isso são detalhes, certo? Professor, responde rapidão na fórmula. Aí não precisa usar a fórmula não, João Marcos. Aí não dá possibilidade para resolver na fórmula, entendeu? Foi por isso mesmo que a gente não resolveu, certo? Show de bola? Tranquilaço? Todo mundo de boa? Jane Clé, João Marcos, Adailto. Responde para mim no chat aí, pessoal. Tudo de boas? Há alguma dúvida? Beleza, beleza, não é isso? Então, bora para mais uma. Ó, essa questão de número 3, eu já sou bem franco. Essa questão aqui, eu coloquei ela na minha revisão da semana passada. Por que que eu coloquei? Porque é uma questão que a banca pode cobrar. No último concurso da PMPL, a banca cobrou uma questão de progressão. Então, é um tópico que tem forte relevância pela banca. Ela pode cobrar isso na prova de vocês. Então, o que que eu preciso te passar? Eu já vou te falando o seguinte. Essa questão de número 3, ela requer um grau de interpretação muito grande. E ela requer também que você saiba, olha só o que eu estou te dizendo, que você saiba as fórmulas para calcular uma progressão aritmética e também para calcular a soma de todos os termos. Professor, primeiro ponto. Qual é a minha fórmula para soma de progressão aritmética? Olha só aqui, vem comigo que eu vou te mostrar. A fórmula para progressão aritmética, a soma da progressão aritmética de todos os termos, ela é o quê, professor? Ela é a soma de todos os termos, que é Sn, é igual a quem, professor? É igual ao meu primeiro termo, mais quem, professor? Mais o meu último termo, vezes quem, professor? Vezes a minha quantidade dividido por quanto? Dividido pelo meu número 2. Essa daqui é a fórmula para a progressão aritmética da soma de todos os termos, tá bom? Professor, beleza, já eu vou explicar isso aí. Calma, bora ler a primeira questão. Se a soma dos 10 primeiros termos de uma progressão aritmética é 50, e a soma dos 20 primeiros termos de é igual a 50, então a soma dos 30 primeiros termos vai ser igual a quanto? Aí tu vai pensar comigo, ó, primeiro, qual foi a informação que ele deu para a gente? A primeira informação que ele deu para a gente foi o quê? A soma dos 10 primeiros termos é igual a 50. Aí tu vem comigo e joga na fórmula, ó, meu primeiro termo, que eu não sei quem é, mais o meu último termo, que é o 10º termo, é igual a quanto, professor? Ó, vezes a minha quantidade, que é o meu número 10, dividido por quem, professor? Dividido pelo meu número 2, é igual a quanto? Ele disse que era igual a 50, não é? Então, ó, é igual ao meu número 50. Isso aqui tu já vai interpretar. Ó. Toda questão que te der um sinal de igualdade, você vai fazer o quê, professor? Você vai multiplicar cruzado, ó. Então você vem, ó, o meu primeiro termo mais o meu 10º termo vezes o meu número 10 é igual a quanto? Quanto é 2 vezes 50? 2 vezes 50 é igual a quanto? É igual ao meu número 100. Tá vendo esse número 10 aqui? Ele está o quê? Ele está multiplicando, não está? Se esse meu número 10 ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado o quê, professor? Dividindo. Então, ó, o meu primeiro termo mais o meu termo de número 10 é igual a quanto? Ó? É igual ao número 100 dividido por quanto, professor? Dividido pelo número 10. Então, ó, o meu primeiro termo mais o meu 10º termo é igual a quanto? Ó? É igual a 10. Aí você guarda essa informação aqui.
Aí você vem para a segunda informação, ó. A segunda informação é o quê, professor? De novo, ele falou para ti o quê? Que a soma dos 20 primeiros termos, ó, é igual a quanto? Também é igual a 50, não é? Aí você vem, ó. A soma dos 20 primeiros termos é quem? Ó? O meu primeiro termo mais o meu último termo, que é o termo de número 50, vezes quem, professor? Vezes a minha quantidade, que é quantos termos? Ó? Que são 20, dividido pelo meu número 2, é igual a quanto? É igual a 50. De novo, aquele bizu. Tem um sinal de igual? Você pode multiplicar cruzado. Então, você vem comigo, ó, presta atenção. Professor, então, o meu primeiro termo mais o meu termo de número 50, meu termo de número 50 não, meu termo de número 20, eu só alterar aqui, porque eu botei foi 50, tá bom? Meu termo de número 20 é igual a quanto, professor? Vezes o número 10 é igual ao número 100. Tá vendo esse meu número 10 aqui, ó? Número 10 não, número 20. Ele está o quê? Ele está multiplicando, não está? Ele vai passar para o outro lado o quê, professor? Ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, ó, o meu primeiro termo mais o meu termo de número 20 é igual a quem? Ó? É igual a 100 dividido pelo número 20. Professor, quanto que é 100 dividido pelo meu número 20? 100 dividido pelo meu número 20 é igual a quanto? Ó, é igual a 5. Então, guarda essa informação aí. E aí, professor, o que é que eu vou fazer? Agora você vai ter que lembrar de outra fórmulazinha. Professor, qual que é a fórmula para calcular, olha só, qualquer número de uma progressão aritmética? Para tu calcular qualquer número de uma progressão aritmética, a fórmula é só o meu último termo é igual ao meu primeiro termo. Se tiver dúvida aqui, pode ir na plataforma. Tem aulas de progressões lá, pessoal. Mais quem, professor? Vezes mais a minha quantidade, olha só, a minha quantidade, que é n, menos 1, olha só, vezes a minha razão. E aí, professor, essa daqui é o quê? Essa daqui, pessoal, a gente chama ela de termo geral. Como assim, professor, termo geral? Porque isso aqui, ó, é a fórmula que tu usa para calcular qualquer elemento de uma progressão aritmética. Aí tu vem comigo, ó. Aqui tu tem o quê, ó? Tu tem o meu décimo termo, não é, ó? O meu décimo termo, ele é o quê, professor? O meu décimo termo, ele é o meu primeiro termo mais quem é a quantidade? A quantidade é quanto? Não é 10 primeiros termos, não é? Ó? É. Então, ó, 10 menos 1. Quanto é 10 menos 1? É 9, não é? Ó? Então, 9 vezes quem, professor? Vezes a minha razão. Ó, chegou aqui, o que é que tu vai fazer? Tu vai guardar essa informaçãozinha aqui, ó, porque a gente vai já usar ela aqui na questão. Professor, e o do 20? Ó, o do 20 é a mesma coisa. Ó. O meu 20º termo, para encontrar como é que eu encontro, ó, é o meu primeiro termo, mais a quantidade é quanto? Não é 20? 20 menos 1 é quanto? É igual a 19, não é? Então, 19 vezes quem? Vezes a minha razão. Você vai fazer o quê? Vai guardar isso aqui também. Aí tu vai pensar comigo, velho. Te liga só num detalhe, ó. Bem aqui na tua questão, tu tem o seguinte. Aqui tu tem o quê? Ó? O meu primeiro termo mais o termo de número 10 é igual a 10. O que é que tu pode fazer bem aqui, meu irmãozão? Ó, tu pode substituir, ó, o teu primeiro termo mais quem é o décimo termo? Ó, o décimo termo é quem? É o meu primeiro termo mais quem, professor? Mais o meu 9 vezes a minha razão é igual a quanto? Ó? É igual a 10. Só substituir.
E no outro, professor, do mesmo jeito, ó. O meu primeiro termo aqui, mais o 20 aqui é quem, ó? Para encontrar o 20 é o meu primeiro termo, mais o número 19, vezes a minha razão, igual a quanto? Ó? Igual a 5. Então, professor, igual ao número 5 é. E aí o que é que tu vai fazer? Você vai montar um sistema de equações. E olha que eu ensinei isso aqui para vocês em aulas, tá bom? Não é nenhuma novidade para vocês, não. Vamos montar os sistemas de equações. Tu tem o quê, professor? Presta atenção comigo. A1 mais A1 é o quê, professor? A1 mais A1 dá o quê, professor? Dá 2A1 mais o número 9 vezes a minha razão igual ao número 10. E aqui, professor, A1 mais A1, ó, 2A1 mais 19 vezes a minha razão igual ao meu número 5. E aí, professor, como é que eu vou fazer para resolver isso aqui? Você vai montar um sistema de equações, tá bom? Você vai montar aí um sistema de equações. Professor, como que eu vou montar esse sistema de equações? Muito simples. Ó, tu vem para cá comigo, presta atenção, ó. Tu tem a tua primeira equação, vou até mudar a cor. Tua primeira equação é o quê, professor? Ela é quem? Ela é 2, olha só, ela é 2A1 mais quem, professor? Mais 9 vezes a minha razão, igual a quanto? Igual a 10. E a tua segunda equação, professor, é quanto? Ó, tua segunda equação aqui, ó, é 2A1 mais 19 vezes a minha razão, igual a quanto? Igual a 5. O que que nós podemos fazer aí? A gente vai fazer o quê? Ó, a gente vai multiplicar essa equação de baixo por quem? Ó? Por menos 1. Então, ela vai ficar o quê, professor? Essa equação de baixo ela vai ficar negativa. Ó. Aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos 2A1. Aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar menos 19 e aqui menos 5. E a gente vai fazer o quê, professor? A gente vai somar as duas equações. E aí, professor, vai sobrar quem? Vai sobrar, ó, esses dois aqui, um vai ficar positivo e o outro negativo, então eles vão ser igual a zero. Eu tenho quanto? Eu tenho 9 e tenho uma aqui, ó, menos 19. Vai ficar quanto aqui, meu professor? Aqui vai ficar igual, ó, a menos 10. Menos 10 vezes a minha razão igual. Eu tenho 10, eu tiro 5, fica quanto, ó? Fica igual a 5. Esse número 10 que está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, ó, o raio não, a razão é igual a quanto? É igual a 5, dividido por quanto, professor? Por menos 10. A gente pode simplificar isso aí ou não, pessoal? Responde para mim. Podemos ou não simplificar isso aí? Professor, é claro que o senhor pode simplificar. O senhor pode simplificar aqui por quem, pessoal? Que a gente pode simplificar isso aqui, ó. A gente pode simplificar pelo meu número 5, ó. Quanto que é, professor? 5 dividido para 5 é 1. Menos 10 dividido para 5 é quanto, professor? Menos 2. Então, professor, quer dizer que a minha razão é igual a quanto? É igual a menos 1 sobre o meu número 2. E aí, professor, o que é que eu vou fazer agora? Agora você vai só jogar aqui, meu irmãozão, nas equações aqui, ó. Nessa tua equação aqui, tu tem o quê? Nessa equação de cima, ó, que é a mais fácil, no caso essa. Bora usar ela. Tu tem duas vezes quem? O primeiro termo, não é? Então, bora aqui, ó, duas vezes o primeiro termo, igual a quanto, professor? Aí tu te liga comigo, ó, mais 9 vezes quem? 9 vezes a minha razão, não é isso? Se ou não, professor? É. Aí tu só substituir, ó. Aí te liga comigo. Esse meu, presta atenção comigo, ó. Esse meu raio aqui é quanto, ó? Ele é igual a menos 1 sobre 2, não é? Então, tu vem, ó, menos quem, professor? Ó, menos
mais, olha só, mais quanto? 9. 9 vezes quem, professor? 9 vezes a minha razão, não é isso? Ó, 9 vezes a minha razão igual ao número 10. O que é que nós vamos fazer? Esse meu, olha só isso aqui, ó. Esse meu número 10 que está aqui, ele está o quê? Está positivo ou está negativo? Está positivo, não está? Posso trazer ele para o outro lado como, professor? Posso trazer ele para o outro lado negativo. Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou isolar esse meu 2 a 1. Então, ó, 2 a 1 é igual a quanto? É igual a 10 menos 9 vezes a minha razão. Aí tu presta atenção comigo, ó. 2 a 1 é igual a quanto? Ó, 10 menos. Quem é a minha razão? A minha razão é igual a quanto? Ó? É igual a menos, ó. Menos quem, professor? Menos 1/2. Professor, então o que é que eu tenho que fazer aqui? Ó? Só vou multiplicar. 9 vezes menos 1/2 é igual a quanto aqui, professor? Ó, deixa eu só puxar mais para baixo para a gente fazer o cálculo aqui rapidinho. Vai ficar o quê, professor? Vai ficar igual a 2 a 1. Olha só, 2 a 1 é igual a 10 menos 9 vezes menos 2/1 é o quê, professor? 1/2? Então vai ficar o quê? Vai ficar menos 9, olha só, 9/2. E aí, professor, como é que eu vou fazer? Ó, presta atenção comigo, que agora aqui tu tem o quê? Tu tem frações, olha só isso aqui, ó. Tu tem frações, soma de frações com denominadores o quê? Professor, ó, tem soma de frações com denominadores diferentes. Ó, vai fazer jogo de sinal aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 2 a 1 igual a 10 mais, porque menos com menos é mais quem é o 2/1. Então, professor, aqui vai ficar o quê? Ó, a gente vai tirar o MMC. De quem? Ó, do 1 e do 2. Professor, como é que eu vou tirar o MMC de 1 e 2? Ó, o MMC de 1 e 2 é quanto? É igual ao próprio número 2. Aí você vai fazer o quê? Ó? Você vem dividindo cada um por cada um. Ó. 2 dividido para 1 é 2. 2 vezes 10 é igual a 10. Mais 2 vezes 10 é 20, pessoal. Perdão. 2 vezes 10 é 20. Mais 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 9 é 9. Quanto que é, professor? 20 mais 9 é igual a 29. 29 sobre quem, professor? Sobre o meu número 2. Olha só isso aqui, pessoal. Ó, presta atenção. Pessoal, depois vocês vão para a discussão. Bora primeiro para cá. Ó. Olha para cá. O meu 2 a 1, olha só isso aqui. Ó. O meu 2 a 1 é igual a quem? Ó? É igual a 29 sobre o número 2. Tá vendo esse número 2 aqui? Ele está aqui, não está? Professor, e toda questão que tiver um sinal de igual, a gente pode fazer o quê? A gente pode multiplicar cruzado, não pode? Então, aqui vai ficar o quê? 2 vezes 2. Então, o meu A1 é igual a quanto? É igual a 29 sobre o meu número 4. Professor, então isso aqui é o primeiro termo? É. Agora a gente vai fazer o quê, professor? A gente vai encontrar o meu termo de quem? De número 30, que é o termo de número 30, ó, que ele não pediu. A soma dos 30 primeiros termos foi. Então a gente vai primeiro encontrar o termo de número 30. Professor, como que a gente calcula o termo de número 30? Ó, de novo, ó, meu termo de número 30 é igual ao primeiro termo mais a minha quantidade menos 1 vezes quem? Vezes a minha razão. Aí tu vem comigo, ó, meu termo de número 30, que eu não sei quem é igual ao primeiro termo que a gente acabou de descobrir, que é 29 sobre o número 4, mais quem, professor? Mais a minha quantidade, que é 30 termos menos 1 é quanto? Menos 1 é igual a quanto? É igual a 29 vezes a minha razão. Quem que é a minha razão que a gente encontrou? Minha razão não é menos 1/2?
Então, ó, vezes menos 1 sobre 2. Então, professor, aqui vai ficar o quê? Ó, meu termo de número 30 é igual ao número 29 sobre o número 4. Ó, vai ficar o quê? Vai ficar mais quem, professor? 29 vezes 1 é igual a quanto? Ó? É igual a 29. Então, ó, menos 29 sobre 2. E aí, professor, como é que eu vou fazer? Ó, tá vendo esse sinalzinho de menos? Vai fazer jogo de sinal com sinal de mais. Mais com menos dá o quê, meu irmãozão? Ó, mais com menos dá igual a menos. Então, professor, aqui vai ficar o quê? Ó, meu termo de número 30 é igual a 29 sobre o número 4 menos 29 sobre o número 2. Aí, pessoal, tu presta atenção comigo, ó. Eu tenho uma subtração de frações com denominadores diferentes. Bora tirar o MMC de 2 e 4. MMC de 2 e 4 é quanto, professor? É igual a 4. Aí tu vem, ó. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 29 é igual a 29. Aí tu vem comigo, ó. 4 dividido por 2 é igual a 2. 2 vezes o número 29 é quanto, professor? É igual a 58. Tu tem 29. Tu tira 58, tu tá devendo quanto? Me diz uma coisa, tu tá devendo quanto, pessoal? Nessa arrumação? Tu tá devendo 29. 29 sobre quem? Sobre 4. Então, ó, o meu termo de número 30 é igual a quanto, professor? É igual a 29 sobre 4. Mas, professor, ele pediu o quê? A soma de todos os termos. Como é, professor, que eu faço para calcular a soma de todos os termos? De novo, lá na formulazinha da soma, ó. A soma dos meus 30 termos é igual a, de novo, meu primeiro termo mais o meu último termo, que é o termo de número 30, vezes a minha quantidade, dividido por quem? Dividido pelo meu número 2. Agora você vai só substituir, ó. Meus 30 termos, a soma dos 30 termos é igual. Quem que é o primeiro termo? Ó, primeiro termo aqui não é 29 sobre 4? Então tu vai lá e bota. Ó. 29 sobre o meu número 4, mais quem, professor? Mais o meu último termo. Quem que é o último termo? Ó, menos 29 sobre 4. Aí tu vem, ó, mais com menos aqui fica o quê? Fica menos, não fica? Então, ó, tu vai colocar o sinal de menos aqui, porque a gente fez outro sinal. Menos quem? Menos 29 sobre 4, que é o meu termo de número 30, vezes a minha quantidade, que é 30 termos, dividido por quem? Pelo meu número 2. Aí tu tem, ó, 29 sobre 4 menos 29 sobre 4 dá quanto? Dá zero. Aí tu vem aqui, ó, 30 dividido por 2 é quanto? É 15. Então, ó, 15 vezes zero é quanto? Hein, pessoal? 15 vezes zero é quanto? É igual a zero. Qual o gabarito correto? Gabarito, letra E. Rapaz, bicho, eu fico mais invocado, sabe o que é? É o cara fazer um cálculo desse tamanho para o resultado dar zero, velho. Tu é doido? Que viagem é essa, meu irmão? E responde aí, galera. Ó, a gente, na nossa mentoria, a gente trabalha com a filosofia de quê, pessoal? Treinar é difícil, o jogo ser fácil. Eu estou aqui para mostrar para vocês como a banca cobra. Então, tal que a questão é o quê, professor? A questão é da banca de vocês. Eu estou mostrando. Estou sendo sincero, não é uma questão fácil, não é. Não adianta eu chegar para te dizer é fácil. Se eu fizer um negócio desse, eu estou mentindo. Para de riscar aí, galerinha. Estão riscando a tela. Ai, ai, tenham cuidado.
Se eu chegar para você e disser, meu irmãozão, uma questão como essa é fácil, eu estou mentindo. Não é fácil, entendeu? É uma questão difícil. O que é que tu precisa fazer? Rever essa resolução, rever, até tu aprender. Cair na tua prova, tu já sabe. Tá bom? Isso aqui é questão da tua banca, não é eu que estou inventando, é da tua banca, tá bom? Então, guarda aí essa informação, esse tópico. Podemos avançar para a próxima questão, pessoal? Responde para mim aí. Podemos ir para a nossa próxima questão, questãozinha de número 4. Bora, Jane Cleia, cadê a Tati? A Tati já foi dormir, não é possível. Tô aqui online, meu amor. Tá online roteando, bora para cima. Ó, o que que ele diz aqui para a gente na questão de número 4? Duas urnas A e B, cada uma delas com 9 bolas, numerada na urna A, a 4 bolas. Com ímpares, olha só, 4 bolas com números ímpares e 5 bolas com números pares. Na urna B, há 5 bolas com números ímpares e 4 bolas com números pares. Retira-se aleatoriamente uma bola de cada urna. O que é que ele está pedindo? A probabilidade do produto do número das bolas retiradas ser par. Cara, deixa eu te falar um negócio. Uma questão como essa, ela te detona, sabe por quê? Porque se tu fizer o cálculo errado, vai dar a letra D. Se tu fizer errado, dá a letra D. E é o cálculo que você deve estar pensando em fazer. Pessoal, isso aqui é uma questão de probabilidade complementar. Dentro de uma questão de probabilidade complementar, você vai fazer o quê, professor? Probabilidade complementar é o quê? Ó? É 1 menos o quê? Ó? Menos que eu não quero. Aí tu vai pensar comigo, ó, o que é que ele quer? Ele quer bola par, não quer? Aí tu pensa comigo, ó. Urna A, ele tem quantas bolas? Ele tem 9 bolas. Sendo o quê, ó? Sendo bola ímpar, ó, ímpar. Sendo quantas bolas ímpares? Sendo 4 bolas ímpares. E sendo o quê, ó? E sendo 5 bolas pares. Na urna B, tu tem o quê? Tu tem um total também de 9 bolas. Mas tu tem o quê, professor? Tu tem 5 bolas ímpares, ímpar, e você tem quantas bolas pares? E você tem 4 bolas pares. Aí tu presta atenção comigo. Te liga no lance. O que é que ele está pedindo? Ele está pedindo bola par. Ele quer bola par. Se ele quer bola par, o que é que ele não quer? Responde para mim no chat. Essa daqui você não vai errar, não, meu irmãozão. Se ele quer bola par, o que é que ele não quer? Hein, minha tropa? Se ele quer bola par, o que é que ele não quer? Bola ímpar. Quantas bolas ímpares tu tem na urna A? 5 bolas. Em um total de quanto? Em um total de 9. E na urna B? Tu tem quantas bolas ímpares? 5 bolas ímpares. Opa, professor, acabei me confundindo aqui. 4 bolas ímpares na urna A. Professor, e na urna B? 5 bolas ímpares. Né, o produto? Então tu vai multiplicar. 4 vezes 5 é igual a 20. 9 vezes 9 é 81. Isso aqui é o quê? Ó? Isso aqui, ó, é o que eu não quero. Aí, velho, tu vem comigo, ó. Probabilidade é quanto? Ó? É 1 menos o que eu não quero. Quem é que eu não quero? A bola ímpar, que é o 20 sobre 81. Aí tu pensa comigo, João Marcos, ó, presta atenção. Se tu tem um inteiro é a mesma coisa de que, João Marcos? Ó, de tu ter quem? 81 sobre 81, não é? Então, ó, a probabilidade aqui vai ser quanto, professor? Vai ser quanto, meu irmãozão? Ó, e diz uma coisa, 81 sobre 81 não é um inteiro? Então, tu tem o quê? Tu tira 20 sobre 81, quanto é que te sobra? Sobra quanto? Sobra 61 sobre o número 81.
Então, qual é disso aqui que é o gabarito correto, pessoal? Gabarito correto, meu irmãozão, ó, é gabarito qual? Gabarito letra E. A letra E é a alternativa que satisfaz a minha questão de número 4. Aí eu pergunto para ti, meu irmãozão, ó, tu pegou o bizu? Entendeu direitinho? Deu para fixar aquilo que eu passei para você? Sim ou Professor, não? Show de bola, né? Só foi a Tati que entendeu. Cadê o Marcos? A Jane Claire? A Dailton? professor, eu tenho uma dúvida. Pode dizer. Geralmente, na questão, a gente tem como descobrir quando é que faz. Geralmente, as é, questões pro- de probabilidade complementar, elas vêm com pelo menos um, probabilidade. Pelo menos um, pelo menos dois, ao menos um, ao menos dois. Mas, professor, essa aqui não veio. Por isso mesmo que eu digo que a interpretação é muito minuciosa. Por quê? Presta atenção comigo. Ó. O que é que tu tem? Tu tem 9 bolas, é numerada de A e B. 4 bolas ímpares, 5 bolas pares. Na urna A. Urna B, 5 bolas ímpares, 4 bolas pares. Ele te diz, retira-se aleatoriamente onde cai na urna. Aí ele te diz, ó, a probabilidade de que o produto do número de bolas retiradas seja par. Cara, não tem como tu fazer o produto de bola par e bola ímpar ser o mesmo. Presta atenção porque, ó, se eu for fazer, eu não fiz o da bola ímpar, não deu 20 sobre 81. Se eu fizer o da bola par, vai dar quanto? Ó, bola par. Quantas bolas pares tu tem na urna A? Tu tem 5, em um total de 9. Na urna B, tu tem 4. Então, vezes 4 sobre 9. Quanto é 5 vezes 4? Não é 20? 9 vezes 9, 81. Não deu a mesma coisa, não deu? Professor, então o certo é a letra D. Não é, velho. Não é. Por quê? Porque as probabilidades de tu calcular uma desse jeito que tu fez aí, e tu calcular a outra, deu igual. Então quer dizer que ela não é dessa maneira. Ela é o quê? Ela é uma probabilidade complementar. Porque eu preciso encontrar aquilo que eu não quero para encontrar aquilo que eu quero. Tá? Deu para entender agora, pessoal? Show de bola? Tranquilos? Diz para mim aí no chat. Deu para entender agora? Beleza, beleza, beleza. Bora agora para a quinta questão. Ó. Olha o que, que a quinta questão diz para a gente. Baltazar é o artilheiro do foguinho. Essa aqui caiu no Bombeiro 2017. E tem se especializado em cobrar faltas. Sabe-se que a probabilidade ó, de ele fazer um gol de falta é de 50%. Qual a probabilidade de Baltazar fazer exatamente 2 gols em 5 cobranças? Ó, aqui Baltazar. Aqui é a bola. Aqui é o gol. Ele vai fazer quantas cobranças? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu te pergunto uma coisa, meu irmãozão. Ó, ele tem quantas possibilidades dele fazer 2 gols em 5 cobranças? Ele pode acertar a primeira, errar todas elas e acertar a última. É uma possibilidade. Ele pode errar todas elas e acertar as 2 últimas. É outra possibilidade. Então, o que eu preciso fazer? Ó, eu preciso, pessoal, calcular a combinação. De quem, professor? Não são 5 cobranças? Ele quer quanto? Ele quer 2. Quantas possibilidades eu tenho aqui, ó? De 5, eu quero 2. Aí tu vem, ó, multiplica e diminui. Quem vem antes do 5? 4. Quem vem antes do 2? 1. Então, professor, ó, 5 vezes o meu número 4 é igual a 20. 2 vezes 1 é 2. 20 dividido por 2 é 10. Então, ó, eu tenho 10 combinações de fazer 2 gols
em 5 cobranças, mas espera aí. A probabilidade é de 50%, ó. Então, ó, 50% é a mesma coisa de que 50 sobre 100. Podemos simplificar ou não? É claro que pode. Podemos simplificar por quanto aqui, professor? Pelo meu número 5. Quanto que é 5 dividido por 5? É 1. 10 dividido por 5 é 2, ó. Então, a probabilidade de cada cobrança é de quanto? É de 1 sobre 2. Aí lá vem tu, ó. Primeira cobrança, segunda cobrança, terceira cobrança, quarta cobrança e quinta cobrança. 1 vezes 1 vezes 1 dá igual a quanto, meu professor? Dá igual a 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Professor, mas eu não tinha 10 aqui. Tinha não, tem. Então, ó, 10 vezes 1 sobre 32. Quanto é 10 vezes 1? 10 vezes 1 é igual a 10. Então, ó, 10 dividido pelo meu número 32 é igual a quanto? Agora eu quero que você me responda. Quanto que é, professor? 10 dividido pelo meu número 32. E responde aí, professor. 10 dividido pelo meu número 32 é igual a 0,3125. Mas, professor, ele quer em porcentagem. Se ele quer em porcentagem, multiplica por 100. Então, fica quanto, professor? 31,25 o quê, professor? 25%. Qual o gabarito correto, mestre? Ó, gabarito, ó, letra B de bola. Ou seja, o gabarito letra B é o gabarito que contempla com exatidão a minha questãozinha de quê? De número 5. Questãozinha muito boa, muito tranquila, como você viu aí. Perguntar para vocês no chat. Entenderam? Deu para entender direitinho? Há alguma dúvida ou não? Todo mundo entendeu no caso, não é? Então, bora lá para mais uma. Para mais uma. Questãozinha de quê, professor? Questãozinha de número 6. Essa daqui é a cara da Nucep. Olha o que, que ele diz para a gente. Ó. Em uma disputa de pênaltis, quando um time acerta a cobrança de pênalti, a probabilidade de que ele acerte a cobrança seguinte é de 70%. Quando o time perde a cobrança, a probabilidade de que ele perca a próxima cobrança é de 80%. Se o time A acertou a primeira cobrança, a probabilidade de que esse time perca a sua terceira cobrança é, presta atenção, primeira cobrança, ele fez o quê? Ó? Ele acertou. Se ele acertou, ó, ele tem o quê? 70%, ó, 70% de quê, professor? De chance. Na segunda cobrança, ó, a segunda cobrança, vamos fazer o quê? Vamos fazer que ele errou. Professor, presta atenção comigo. Se a probabilidade é de 100%, ele acertar 70%, ele errar é quanto? 30%, não é? Então, professor, a probabilidade dele errar a segunda cobrança é de quanto? Ó, 30%. Corta zero, corta zero, corta zero. 7 vezes 3 é quanto? Ó? É igual a 21. 10 vezes 10 é quanto? É igual a 100. Então, ó, 21%. Professor, e aí? Calma. Aí tu vem. Segunda cobrança e terceira cobrança. Ó. Segunda cobrança e terceira cobrança. Se na segunda cobrança ele tinha a probabilidade de que 30% mais de errar, não era? Como eu mostrei para vocês. Então, ó, 30%
Aí ele disse, ó, de que ele perca a próxima cobrança é de 80%. Então, professor, 30% de quem? 30% de 80%. Aí tu vem de novo, ó, corta zero, corta zero, corta zero. 3 vezes 8 é quanto só? É igual a 24. 10 vezes 10 é quanto? É 100. 24%. Ou seja, o que nós iremos fazer? Ó, a gente vai somar as duas. 21 mais 24 é o que, professor? 45. Ou seja, ó, 45 o quê, meu professor? 45%. Gabarito qual? Gabarito letra A. Ou seja, essa é a probabilidade de que de ele acertar a primeira cobrança e errar a sua terceira cobrança. E aí, minha tropa? Responde para mim no chat mais uma vez. Deu para fixar de boa? Deu para entender direitinho? Essa questão aqui, ela é a cara da NUCEP. Então, tal que a gente vai resolver mais uma aí que caiu no concurso de 2014. Entendeu? Bem parecida com esse estilo de resolução. Podemos avançar para ela para mostrar para vocês qual é essa questão? Show de bola, não é? Olha só. Essa questão aqui. Ó. Essa aqui caiu no Bombeiro 2014. Olha o que ele diz. Ó. Um exame consiste em questões de múltipla escolha, com 4 alternativas, sendo somente uma correta. Aí ele diz, um estudante sabe 60% das questões do exame. Quando o estudante sabe a questão, ele acerta. E quando não sabe, ele escolhe a resposta aleatoriamente, ou seja, ele chuta. Se o estudante acerta uma questão a qual a probabilidade de que ele soubesse indique o valor mais próximo do obtido. É um cálculo de aproximação. Professor, como é que eu faço isso? Primeiro, a probabilidade de ele saber é quanto? A probabilidade de saber a questão é quanto? De ele saber é 60%, como já está dizendo. 60%. A probabilidade de que? A probabilidade, ó, de ele não saber a questão, é quanto? Se a probabilidade, ó, é 100%, 60% é dele saber, a de ele não saber é quanto? 40%, não é? Então, a probabilidade de ele não saber a questão e acertar é de quanto? Né? 40%. Mas só que presta atenção comigo, ó. A prova tem quantas questões? Tem A, tem B, tem C e tem D. Não são 4 alternativas? São. Então, ó, ele tem o quê? 40% de quanto? De um quarto. Não são 4 alternativas? São, que ele vai chutar uma delas. Professor, então 40% de quanto, professor? De um quarto é quanto? 40 vezes 1 é 40. 40 dividido por 4 é igual a quanto? É 10. Ou seja, ele tem o quê? Ó? Ele tem 10% de chance de ele chutar a questão e acertar. Aí, tu vem comigo, presta atenção. O que é que ele quer? Na prova, Na prova você tem o quê? Na prova você tem as questões que você sabe, não é isso? Que é quanto? 60%, mais as que você tem a possibilidade
de acertar chutando, que são 10%. Quanto que é, professor? 60% mais 10%, 70%. O que é que ele quer? Ele quer na questão que a probabilidade de quê? De que ele soubesse a questão. Quanto que é que ele sabe? Não é 60%? Então, 60% dividido por quem? Dividido por quem? Pelo total da prova, que é quanto? Que é 70%. Professor, quanto que é? 60 dividido pelo meu número 70 é igual a quanto? 60 dividido pelo meu número 60, pelo meu número 70, é igual a quanto? Ó? É igual a 0,857. Professor, mas ele disse, indique o valor mais próximo do obtido. Quem é o mais próximo aí, ó? O mais próximo é o quê? O mais próximo é 0,86 ou 86%. Qual o gabarito correto? Ó, tá no papo. Gabarito letra A. Professor, essa questão caiu em qual concurso? Bombeiro Militar do Estado do Piauí. Concurso de 2014. Bem parecido com o esquema de resolução da questão anterior. Aí eu pergunto para vocês. Deu para pegar o bizu? Deu para entender? Essa questão aqui ela é caracterizada como difícil, ela não é uma questão tão fácil, não, porque para você interpretar ela, você precisa estar o quê? Você precisa ter resolvido muitas questões parecidas com essa para você pegar o esquema de resolução da banca. Essa aqui é questão de prova. Na tua prova, meu filho, você pode ter certeza, questões de probabilidade vai vir. Vai vir questões de probabilidade, estou avisando. Então, guarda esse bizu aí para tu ficar mais esperto aí, tá? Show de bola? Podemos ir para a penúltima questão, que é a questão de número 8. Show de bola, não é? Bora lá, questãozinha de número 8, ó. Olha o que a questão de número 8 fala para a gente, senhores, ó. A diretoria da empresa JJSS é composta por 10 diretores. De quantas maneiras pode-se escolher 5 deles para compor a comissão com presidente, vice e 3 supervisores? Cara, essa questão é tão maluca, porque se tu resolver ela errado, tu vai marcar a letra A. Se tu resolver errado, tu marca a letra C. E se tu resolver errado, tu marca a letra D. Olha só, presta atenção. Eu tenho 10 diretores. Eu quero escolher 5. Então, ó, vamos calcular aqui a combinação de 10 para 5. Primeiro, professor, eu tenho 10, eu quero 5. Então, lá vai, ó, multiplicando, diminuindo cada um deles. Quem vem antes do 10? O 9. Quem vem antes do 5? O 4. Quem vem antes do 9? O 8. Quem vem antes do 4? O 3. Antes do 8, o 7. Antes do 3, o 2. Antes do 7, o 6. E antes do 2, o 1. O que eu posso fazer? Já posso, ó, dividindo cada um aqui. Quanto que é, professor? 10 dividido por 5 é 2. 2 dividido para 2, morreu. Professor, 8 dividido para 4 é 2. 9 dividido para 3 é 3. Quais foram os números que sobraram aí, meu irmãozão? Ó, os números que sobraram foram quem? Quanto é? Ó? 3 vezes 2 é 6. Vezes 7 vezes o número 6. 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 7 é igual a quanto? É igual a 252. O cara já marcava a letra D. Mas não é isso aí, não. Liga na interpretação. Presta atenção. O que é que ele disse? Ele quer um presidente, um vice e o quê? 3 supervisores. Aí, velho, tu presta atenção comigo, ó. Tu vai escolher 5 pessoas e 3 vão ser supervisores, ó. Tu tem 5 funcionários, ó.
5 funcionários. E tu vai ter o quê? Ó? Um supervisor e um supervisor. Tu tem 3 supervisores se repetindo, não tem? Então, tu vai fazer o quê? Hein, meu irmãozão? Tu vai calcular uma permutação com repetição. Por quê? Porque eu tenho 3 números se repetindo. Então, professor, permutação de quem? Ó, de 5, eu tenho 3 se repetindo. Aí você vem e você coloca, o total é quanto? É 5, então 5 fatorial. Dividido por quem? Pela quantidade que está repetindo, que é 3 fatorial. E aí, professor, você vai abrir o fatorial. Como assim abrir o fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por quem? Por 3 fatorial. Chegou aqui, corta, corta. 5 vezes 4 é quanto? É igual a 20. Terminei? Não, você vai multiplicar agora, ó. Multiplicar quem, professor? 252 vezes meu número 20. E aí, professor, quanto que é? 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 5 é 10, vem um para cá. 2 vezes 2, 4, tem 5. E o zero daqui vem para cá. Então, quem é o total, professor? 5.040 possibilidades, maneiras, fórmulas, formas de ele fazer o quê? De ele escolher um presidente, primeiro, escolher 5 pessoas e um seu presidente, o outro seu vice e os 3 supervisores. Gabarito qual? Gabarito letra B de bola. E aí, meninada, me diz uma coisa, essa foi mais tranquila, não foi? Sim ou não? Essa foi mais tranquila, não é? Agora eu vou te perguntar, responde para mim no chat. Deu para entender? Deu para ficar ligado nas informações? Sim ou não? Bora lá, galera. Estão dormindo? Não acredito, não. Show de bola, não é? Podemos aí avançar para a última questão, que é a questão de número 8, questão de número 9, perdão. Essa nossa aula de hoje foi bem puxada, não é? Muitas questões, muitas resoluções, muita coisa, muita informação. Mas é assim, galera, é na subida que a canela engrossa. Não adianta só ir no caminho reto que a canela não engrossa, não. É na subida mesmo que ela engrossa. Bora para essa aqui, ó. Essa aqui caiu no concurso para o Corpo de Bombeiros de 2014 também. Olha o que ela disse para a gente, ó. Em uma loja de CDs, Júnior separou o quê? Ó, 5 CDs de música brega, 4 CDs de forró e 3 CDs de funk, todos diferentes. De quantas maneiras Júnior pode comprar 5 CDs, os que ele separou, de maneira que haja pelo menos um CD de cada um dos 3 estilos de música? Primeiro ponto, bora calcular o total de possibilidades que eu tenho, não é? Quem é o total de CDs que eu tenho? Eu tenho 5 de brega, mais 4 de forró faz 9, mais 3 de funk faz 12. Então, ó, bora calcular comigo a combinação. Eu tenho o quê? Eu tenho 12 CDs. Eu quero quanto? Eu quero 5. Lá vai, ó. Tem 12, eu quero 5. Lá vai, 12, eu quero 5. Quem vem antes do 12? O 11. Quem vem antes do 5? O 4. Quem vem antes do 11? O 10. Quem vem antes do 4? O 3. Antes do 10? O 9. Antes do 3? O 2. Antes do 9? O 8. E antes do 2? O 1. E aí, meu professor, chegou aqui, o que é que nós faz? Chegou aqui, ó, a gente vai fazendo aquele processo que eu ensinei para vocês, ó, simplificando. 10 dividido por 5 é 2. 2 dividido por 2 já morre. 9 dividido por 3 é 3. 8 dividido por 4 é 2. Sobrou quem? Ó? Sobrou 11 vezes 12 vezes 3 vezes 2 é 6. É, professor.
Então, 11 vezes 12 vezes o número 6. 11 vezes 12 vezes o meu número 6 é igual a quanto, professor? É igual a 792 possibilidades no total. Agora, o que é que nós iremos fazer primeiro? Ó, nós primeiro vamos calcular a primeira possibilidade. A primeira possibilidade, nós iremos calcular sem o CD de brega. Ó. Lá vai, ó, sem os CDs de brega. Sem os CDs de brega. Aí tu vem comigo, ó. Se eu tirar os CD de brega, fica quanto? Ó, fica só os CD de forró e funk. Forró mais funk faz o quê? Faz quanto, professor? Faz um total de 7. De 7 eu quero escolher quantos? Eu quero escolher 5. Tu vem de novo, ó. 7, eu quero 5. Antes do 7, o 6. Antes do 5, o 4. Antes do 6, o 5. Antes do 4, o 3. Antes do 4, do 5, o 4. Antes do 3, o 2. E antes do 4, o 3. E antes do 2, o número 1. E aí, professor, você já pode começar a cancelar aqui, velho. Ó, cancela como, professor? Esse 5 com esse 5 aqui. Você pode fazer o quê? Ó, esse 4 com esse 4 aqui. Esse 3 com esse 3 aqui. Professor, então vai ficar o quê, professor? Vai ficar o seguinte, meu irmãozão, ó. 7 vezes 6 é quanto? 42. 42 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 21. Então, a gente tem o quê, professor? A gente tem 21 possibilidades de escolher isso aqui. E o próximo, professor, o próximo, bora calcular sem os meus CDs de forró. Bora para cá, vamos calcular só brega e funk, ó. Presta atenção. 100 CDs de forró. Sem os CD de forró é o quê, professor? Tu vem comigo, ó. Eu tenho brega, que é 5, mais os funk, que é 3. Então, faz o quê? Faz 8. Então, a combinação de 8 para 5. Lá vai, ó. Tem 8, eu quero 5. Ó. 8 e 5. Antes do 8, 7. Antes do 5, 4. Antes do 7, o 6. Antes do 4, 3. Antes do 6, o 5. Antes do 3, o 2. Antes do 5, o 4. E antes do 2, o número 1. Aí tu vem de novo, ó, corta esse 4 com esse. 5 corta com esse 5 aqui também. 6 dividido para 3 é 2. 2 dividido por 2, aí já morre. Aí tu vem, ó, 8 vezes 7 é quanto, professor? É igual ao número 56. Então, aqui, eu tenho o quê, meu irmãozão? Ó, eu tenho 56 possibilidades. E vai ter uma possibilidade que vai ter o quê, professor? Vai ter uma possibilidade que vai ter, ó, 5 CDs de brega se repetindo. Tá bom? Vai ter uma possibilidade que vai ter 5 CDs de brega numa mesma pasta, numa mesma combinação, numa mesma forma. Professor, e o próximo? O terceiro ponto é o quê? Ó? Meu terceiro ponto é eu calcular sem os CDs de quem, professor? Sem os CDs de funk. Ou seja, sem os CDs de funk, vai ficar quem, professor? Aqui, ó, vai ficar apenas a combinação de quem? Ó, do CD de forró e de CDs de brega. Professor, então, eu tenho 5 CDs de brega, mais 5 CD, mais 4 CD de forró, faz o quê? Faz 9. Então, ó, calcula a combinação de 9, eu quero 5. De novo, ó, eu tenho 9, eu quero 5. Quem vem antes do 9? O 8. Quem vem antes do 5? O 4. Quem vem antes do 8? O 7. Quem vem antes do 4? O 3. Antes do 7? O 6. Antes do 3? O 2. Antes do 6? O 5. E antes do 2, o meu número 1. Novamente, a gente pode começar a cortar aqui, ó. Elimina esse 5.
com esse 5. 8 dividido para 4 é 2. Aí eu tenho, ó, esse 2 aqui, ó, posso cortar com esse 2 aqui. 6 dividido para 3 é 2. Então, professor, ficou quem aqui, ó? Ficou 9, olha só isso aqui, ó. Ficou 9 vezes 2 vezes 7 é 14. 9 vezes 14. 9 vezes 14 dá igual a 126. Só que tem outro detalhe, vai ter mais uma possibilidade aqui, ó, que vai repetir o quê, ó? Que vai repetir brega, brega, brega e brega. Professor, então o que que eu vou fazer, ó? Eu vou excluir essa possibilidade aqui, ó. Por quê? Porque está repetindo duas possibilidades. Aqui não já tem uma, e aqui não vai repetir de novo. Eu tenho que desconsiderar isso aí. Se eu vou ter que desconsiderar isso aí, eu vou fazer o quê, professor? Eu vou subtrair. 126 menos quem? Menos essa possibilidade aqui, ó. Então é quanto, professor? Ó, é 125. E agora, professor, o que é que nós vamos fazer? A gente vai somar todo mundo, ó. 21 possibilidades, mais 56 possibilidades, mais 125 possibilidades, dá igual a quanto? 21 mais 56 dá 77. 77 mais 125 dá igual a quanto, professor? Dá igual a 202. Quem é o total de possibilidades? O total de possibilidades é 792 possibilidades, não é? Menos essas possibilidades aqui, que são 202, sobra quanto, professor? Sobra 590 possibilidades. Gabarito qual? Gabarito letra B. Ou seja, o gabarito letra B é o gabarito que contempla a resolução da minha questão de número 9, ou seja, eu vou ter 590 possibilidades em que haja pelo menos 3 estilos de compra, ou seja, pelo menos um CD de cada um dos 3 estilos de compra. Gabarito qual? Letra B. E aí, pessoal, responde para mim no chat aí. Deu para matar a questão? Deu para os senhores entender direitinho? Essa questão aqui é doideira, professor. Ela é muito doideira.